Pessoal, muito boa tarde. Aqui quem está falando é o Carlos Martins. Vou começar agora para vocês o curso sobre a triangulação em ações. A triangulação em ações, triangulação geral em ações, é uma teoria que eu desenvolvi aí ao longo de alguns anos. É uma teoria completa, né? Então ela passa desde a linha de tendência até os triângulos conhecidos da literatura, já os triângulos simples que eu já tinha desenhado, e os triângulos densos, que é o objetivo final da aula de hoje. Ela faz parte de uma newsletter que eu divulguei hoje no Trader Gráfico, no site do Trader Gráfico. Então, só para constar, deixa eu abrir aqui para vocês o site. Vocês vêm aqui nessa parte do meu site chamada Newsletter. E aqui na Newsletter a gente tem logo a primeira newsletter da data de hoje, 7/2/2012, Teoria da Triangulação Geral em Ações. Aí vocês colocam o e-mail de vocês e a página abre com o artigo que eu escrevi sobre isso. Eu estou recebendo dúvidas pelo e-mail suporte@tradergrafico.com.br, tá? Então quem quiser tirar as suas dúvidas, por favor, faça por meio deste e-mail ou do Twitter, tá? Então também estou acompanhando aqui a nossa conta no Twitter, o @tradergráfico. Então tanto o @tradergráfico como o suporte @tradergrafico.com.br, os dois estão sendo usados aqui para ler as dúvidas. No futuro, eu vou voltar a sortear prêmios aqui toda vez que eu fizer um curso, um treinamento, uma operação ao vivo. E eu pretendo fazer isso usando apenas o Twitter. Eu pretendo descontinuar essa forma de responder dúvidas por e-mail, porque é muito mais complicado de gerenciar os e-mails. Pelo Twitter é muito mais fácil de interagir com vocês ao vivo, tá? Então, eu peço para que quem não sabe mexer no Twitter, tudo bem, manda por e-mail por enquanto. As próximas semanas eu ainda vou estar fazendo das duas formas. Mas o objetivo é chegar num dia em ficar apenas com o Twitter, que é muito mais fácil, tanto para vocês como para mim, de interagir, responder e conversar ao vivo durante o treinamento, tá bom? Então, vou começar o curso de hoje. Eu estou aqui no gráfico da Petrobras porque a gente está vendo que um triângulo novo foi montado aqui no gráfico da Petrobras. Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui no meu gráfico para vocês verem melhor. Então, o que a gente está vendo aqui no gráfico da Petrobras? A gente viu aqui, esse aqui é o 25,58, nessa reta aqui 25,58, é aquela onde nós tínhamos a nossa projeção de preço inicial da compra de Petrobras. Nosso stop aqui era R$25, que foi disparado quando a gente teve esse envolvente de baixa aqui nesses 2 dias da cotação. De lá para cá, a cotação não caiu forte, né? Ela segurou. A gente tem uma linha de tendência aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Essa linha de tendência azul aqui, ó, que foi onde deu o sinal de compra, também é uma linha de stop. Então, o preço na verdade não conseguiu nem cair para baixo desse 24,41, né, que era um stop inicial. Depois eu subi para 25, que foi uma sábia decisão, porque ele chegou a furar o 24,41, não em preço de fechamento, mas em mínima, e com certeza ia disparar o nosso stop aqui bem mais baixo, né? A gente ia perder aqui 2,5% praticamente se não tivesse subido o stop. Hoje o que aconteceu? Ela não conseguiu cair para baixo de 24,41, fez-se uma nova linha de tendência, que foi essa vermelha grande aqui embaixo, e hoje a gente está vendo a formação de um novo triângulo, que é esse que está em destaque aqui na tela. Deixa eu até abrir um espaço aqui para a direita para a gente ver melhor. Tá? Então, por que eu estou mostrando esse triângulo? Porque esse triângulo tem exatamente todas as características que eu quero mostrar para vocês da teoria da triangulação geral de ações. Então, o que a gente tem? Primeira coisa, né? O triângulo ele é formado aqui por uma projeção de alta e uma projeção de baixa, certo? O que isso quer dizer? Temos aqui uma linha de tendência, que ela é prolongada, ela vem até aqui embaixo, tá? Essa linha de tendência prolongada, quando ela é perdida, ela dá um sinal de compra. Então, por exemplo, aqui, ó, ontem mesmo,
Ela parou em cima da linha, né? Exatamente em cima da linha. Hoje está rompendo essa linha aqui da Petrobras do sinal de compra. Essa linha vermelha aqui é o sinal de venda. Então o que a gente viu foi que um dia ela fechou praticamente em cima da linha de venda, muito próxima, não foi um rompimento. Ontem ela já fechou acima da linha de venda e hoje ela está de novo acima da linha de venda. Então não está dando venda de Petrobras, né? Não perdeu a nossa linha de tendência, também não perdeu o nosso triângulo para baixo, embora ela tenha passado aqui para baixo, foi durante o pregão, não foi com os leilões de fechamento, que são os nossos preços fortes, né? E ela está sim, todo dia de hoje, acima da linha de tendência de baixa aqui que dá compra, né? Na nossa linha de compra. Então, o que a gente tem aqui hoje é um sinal de compra sendo confirmado em Petrobras. Por que eu digo sendo confirmado? Porque eu gosto de confirmar os sinais de compra sempre nos fechamentos, tá? Porque ela pode desmontar aí o sinal de compra dela, né? Durante o fechamento, no leilão de fechamento, e fechar aqui com algum sinal de indefinição, algum sinal feio. Por exemplo, se ela fecha no mesmo preço da abertura, essa figura aqui viraria uma figura chamada estrela cadente, que é uma figura de baixa. Tá? Conjugando aí com o triângulo, não é uma figura forte, são dois sinais contraditórios, não seria uma compra. Por enquanto, o que a gente está vendo é sim um sinal de força e uma prévia de confirmação de compra. Tá? Então, quando tiver o leilão de fechamento, o ideal é que o leilão de fechamento saia até acima aqui do preço que está agora, tá? Aí a gente tem uma compra confirmada forte também fora da área densa do triângulo. A primeira pergunta que eu estou recebendo aqui é do Fernando. Ele está perguntando como configurar as linhas tracejadas densas. Então, vamos lá. A gente tem aqui no Trader Gráfico a função de autoanálise, que é esse botãozinho que fica aqui do lado inferior esquerdo do gráfico, né? Esse botão com uma lampadinha dentro, uma lampadinha de ideia, que também existe aqui no menu Estudos, Autoanálise. É a mesma função, tá? Você pode vir aqui no Estudo Autoanálise, ou você pode ir pelo botãozinho aqui. Então eu vou desligar aqui só para vocês verem como é que funciona. Cliquei aqui, desliguei a autoanálise, o triângulo sumiu. Então eu vou ligar de novo, né? Eu clico aqui no botão, ele vai aparecer uma mensagem para mim. Essa mensagem está dizendo só que a autoanálise vai tomar conta do gráfico depois que eu ligá-la. Então se você tem algum objeto que você traçou, Fibonacci, linha de tendência e tal, ele apaga esses objetos. Então é prudente, antes de você ligar a autoanálise, você salvar um layout com os seus objetos, né? Então se você tiver algum objeto, você vem aqui em não, vai lá em arquivo, salvar layout, salva as suas retas, tal, suas análises tudo bonitinho. Aí depois que você já salvou aquela análise manual que você fez, por acaso você tiver uma, né? Você vem aqui em liga autoanálise e clica em sim. Tá bom. Quando entrar, ele vai vir aqui, ó, Fibonacci com projeção espelho. Eu estou tirando o Fibonacci porque eu tenho um traçado no gráfico aqui, eu não quero que ele apague. Aqui embaixo você seleciona o ombro, cabeça, ombro e o triângulo em todos os níveis, ou você pode escolher um nível de 0 até 4. Tá? Lembrando que o nível nada mais é do que o tamanho do triângulo. Nível 0 são triângulos pequenos, nível 4 são triângulos grandes. Né? Isso depende, lógico, do gráfico que você está vendo. Um triângulo grande no gráfico de 1 minuto tem uma projeção bem menor do que um triângulo pequeno no gráfico diário. Tá? Então, são níveis que se adequam ao tempo gráfico que você está vendo. E aqui do lado do triângulo tem uma caixa de seleção nova que não existia até 2 semanas atrás, onde a gente pode ver os níveis do triângulo. Então tem o triângulo simples, o triângulo borboleta e o triângulo denso. Tá? Vou deixar no triângulo simples, que é aquele que vocês conhecem já, né? Então, o que ele faz o triângulo simples? Ó, eu tenho aqui o mesmo triângulo que eu estava vendo agora há pouco, com uma linha de stop para cá, uma linha de stop para cá, pontilhada, né? Que é o prolongamento da linha de tendência, é a linha de stop. Então tem uma linha para cada lado. Dentro da minha nova teoria, a gente vai ligar essa intersecção das duas linhas de tendência com a ponta da validade da projeção. A gente vai fazer isso aqui, ó. E essa linha que eu estou criando nova vai ser um segundo stop. Tá? Tem essa primeira linha pontilhada e a segunda linha pontilhada vai ser o segundo stop. E a área dentro dessas duas linhas vai ser o que a gente chama de área densa, né? O que eu estou chamando de área densa, para quem leu o artigo, que é aquela área que eu peço que vocês usem a imaginação para vê-la como uma área tridimensional, né, curva,
certo? Uma área dimensional curva como se fosse uma rampa de skate, tá? Então, lá no artigo tem mais informações sobre essa realidade, que na verdade é uma realidade que o Einstein publicou em 1915 na teoria da relatividade geral, né? Muitos de vocês devem conhecer, porque é aquela teoria daquela famosa fórmula E igual a mc quadrado. Então, eu peguei a mesma ideia para traçar aqui dentro. Por quê? Agora o que eu fiz? Eu tracei um triângulo borboleta, que eu coloquei esse nome justamente porque isso aqui está parecem asas de borboletas agora com duas linhas de stop, né? Ligando sempre o vértice aqui do triângulo à validade da projeção, tanto na baixa como na alta. Tá? Então eu ligo aqui tanto na baixa como na alta. Não é, você pode perceber que não é um prolongamento da linha de tendência. O prolongamento da linha de tendência é essa linha aqui, ó, que continua exatamente linear à minha linha de tendência. Essa outra linha é uma linha de stop nova baseada totalmente nas nossas projeções teóricas aqui. Então aqui a gente pode ver que a validade do triângulo seria essa data, né? Então daqui para cá a gente tem o triângulo cor magenta. Como a linha de tendência de alta aqui é bem maior que a de baixa, a gente tem uma projeção bem maior aqui para frente, né? Pintada em azul. Então essa linha de stop aqui ficou bem grande lá para frente, né? Enquanto a gente tem na projeção de alta uma linha de stop nova para dentro, na projeção de baixo a gente tem uma linha de stop nova para fora. Então, em vez de estar para dentro, ela está para fora. Isso é uma coisa que acontece rotineiramente, né? A segunda linha de stop ela pode tanto ampliar a área da projeção, como ela pode simplesmente mostrar a borda da projeção achuriada, né? E para a gente ver isso daqui então como uma área de força, né, só para uma visualização melhor, sem tanta linha, eu mudo aqui dentro do triângulo para área densa, né? Então eu clico aqui em config para abrir a minha configuração da autoanálise sem precisar ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Então eu venho aqui, seleciono o denso e dou um OK. Então agora ele automaticamente pinta aqui de achuriado a minha área densa, que é a área em 3D, né? Que é a área curva do nosso gráfico. Tá bom? Então, seria interessante vocês visualizarem isso daqui como, por exemplo, uma poça de lama, alguma coisa onde vocês entendam que vai existir uma nova realidade diferente dessa realidade do fundo branco aqui do gráfico. Tá? E essa área aqui entre as duas áreas densas, né, entre a área densa vermelha e a área verde, essa área branca aqui, eu chamo de área de região intraprojeção, né, que é uma região onde o gráfico pode ficar andando, batendo aqui como suporte na área densa de baixo, como resistência na área densa de cima. Tá? Então, trocando em miúdos tudo que eu falei agora, tudo isso é para a gente ter uma área a mais de projeção. Tá? Então o que acontece? O que eu dividi agora com essas projeções novas da área densa? Essa área branca aqui dentro, por exemplo, desse triângulo, essa área branca aqui é uma área virtuosa, onde uma vez o preço aqui dentro, né, solto aqui dentro, ele tende a bater na projeção com mais facilidade. Se o preço entrar na área densa, aqui nessa área vermelha, é um alerta, né, óbvio, se ele estiver saindo da área branca e entrando na área densa, é um alerta que essa tendência de alta pode ser perdida quando ele romper aqui a área densa para fora, para essa área intraprojeções. Né? Então, se ele estiver dentro dessa área virtuosa branca e entrar numa área densa, é um primeiro alerta de stop. Não é um stop da projeção. O stop da projeção está aqui embaixo. Tá? O stop da projeção é sempre o mais longe. Então, se estiver dentro da área de baixo, o stop da projeção é sempre essa linha aqui de cima. Ó. Tá? É sempre essa linha que está bordeando a região intra da projeção, que vai marcar o nosso stop definitivo. Mas a área densa é uma região onde você já acende um alerta que pode ser estopado. Quando você está fazendo o caminho inverso, que é o caso da Petrobras aqui, quando ela vem, né, e entra na área densa, no caso aqui ela está quase saindo da área densa, mas quando ela entra na área densa, está fora da região intraprojeção, entra na área densa, ela está fazendo o caminho contrário, ela está indo em direção a uma tendência de alta. Certo? Ela está indo em direção a uma tendência de alta. E antes que alguém fique na dúvida, né, do por que ela saiu por baixo aqui, parece que ela saiu por baixo, e eu continuo usando a lógica do triângulo, já faz bastante tempo
que eu parei de desativar a figura triângulo quando ela bate em alguma projeção, ou quando ela sai em algum lado, ou quando ela sai pelo vértice, como é a teoria clássica, né? A teoria da literatura. Tá? Faz tempo que eu não uso essa interpretação, porque, ao meu ver, essa interpretação de a gente descartar o triângulo se ele não fizer uma figura límpida e perfeita, é uma visão totalmente errada da figura. Tá? É lógico que o que seria legal? Seria legal se, em vez de ter esse candle vermelho aqui, ele tivesse dado um candle para cima, rompido, e ido direto bater nos R$ 27 aqui em cima. Né? Saído daqui desse candle, já rompido tudo e já bater lá em cima. Seria o mundo ideal. Mas, às vezes funciona assim? Funciona, mas nem sempre. Isso não quer dizer que ele não vai buscar as nossas projeções. Normalmente ele vai. Mesmo fazendo essas figuras estranhas. Um caso que a gente tem muito recente disso foi na própria OGX, que a gente fez um sinal de compra em cima disso. A gente tem um triângulo aqui na OGX pequeno. Vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor esse triângulo da OGX. Ele fez a mesma formação que a gente está vendo na Petrobras. Ele saiu aqui por baixo do triângulo, fez a voltinha, entrou de novo aqui. Essa área densa praticamente não existe, porque a projeção do stop estava batendo, de tempo de validade estava batendo exatamente no ponto aqui. Então ele ficou com uma linha mesmo de stop, né, o que mostrava que uma tendência de alta aqui não tinha tanta resistência. Né, diferente da tendência de baixa, a gente vê uma área densa bem nítida aqui verde. Né, a área densa vermelha aqui praticamente não existia, era só uma linha de stop que ele rompeu e foi bater lá na projeção do triângulo. Depois ele até continuou subindo e continuou dentro da projeção do outro triângulo que a gente tinha maior. Esse triângulo grandão que a gente tinha aqui, que estava com a projeção 16,54, onde a gente acabou saindo da operação, né, R$ 1 para cima aí, onde ele continuou indo até chegar lá. Depois eles acharam um campo de petróleo novo, até subiu mais a cotação e está patinando aí desde então, desse dia que eles acharam a cotação nova. Tá? Voltando aqui no meu exemplo da Petrobras, o que a gente pode ver é que entrando aqui na área densa, ele pode ficar uns dias na área densa e depois continuar a sua tendência de alta. Quem está dentro da área densa, para vocês terem uma ideia, é o gráfico do Dow Jones. Então eu vou entrar aqui no gráfico do DJI, voltar um pouquinho aqui para pintar o nosso triângulo. Deixa eu pintar um triângulo só. Né? Deixa eu até colocar um Fibonacci aqui para a gente ver melhor aqui a projeção. Então a gente tem dentro do Fibonacci e do triângulo do Dow Jones, o que a gente tem aqui? Uma área densa, né? Que a gente viu um rompimento do triângulo para cima, né? Tem o triângulo aqui, ó, tá? O rompimento foi para cima, rompeu também o Fibonacci. A projeção inicial 13.000 pontos, a projeção do triângulo 13.300 pontos está aqui em cima. A gente também tem um ombro cabeça-ombro invertido que aponta aqui nas mesmas regiões. Entre 13.000 e 13.500 pontos estão todas as projeções de preço aqui do Dow Jones. Hoje ele está 12.800, né? Ele veio andando, ele segurou aqui na área densa, ele tentou entrar na área densa, não conseguiu, né? Lembra quando eu dei aquele exemplo que eu dei da rampa de skate, né? O skatista, quando ele pega uma rampa de skate na frente, o que ele faz? Ou ele desce direto e sai do outro lado, rápido, né? Então a gente vê muitas vezes a cotação passar pela área densa com um candle grande, né? Um candle com volume grande, porque ela ganha uma aceleração, a cotação dentro da área densa. Ou o que o skatista pode fazer? Ele pode ficar indo de um lado até o outro, dando aquelas voltinhas que eles ficam, né? Ele pula de um lado, pula do outro, pula de um lado para o outro e não sai da área densa, ele não sai da pista de skate dele. Então aqui ela tenta entrar, não entra, dá mais uma andada, você vê que ela bate no suporte aqui da linha de tendência, ela volta e entra na área densa. Depois que ela entra na área densa, ela fica andando dentro da área densa. Né? E essa área densa aqui do triângulo, se você for ver, é uma área que não é a continuação pura e simples da linha de tendência. A linha de tendência está em cima, a continuação da área densa está para baixo. Então a gente ampliou o stop. Tá? Então o que seria, em tese, uma perda da tendência de alta e uma perda da projeção de 13.300 pontos, na verdade é uma ampliação da região do stop, não perde ainda a nossa projeção de alta, ela continua trabalhando na projeção de alta, e entra numa região intermediária. O que eu torço muito é para ela sair dessa área densa aqui para cima e voltar para sua projeção. Mas de qualquer forma, dentro da área densa ela pode continuar andando até bater lá na frente na nossa projeção de 13.300 pontos. Ou na projeção inicial do Fibonacci, que é de 13.000 pontos redondinho, que essa está muito mais próxima.
Tá? Então essa área densa aqui mostra pra gente exatamente uma força nova no gráfico, uma região até então oculta, onde você não entendia o que os preços estavam fazendo. E eu vou novamente mostrar aqui o de tirar o Fibonacci, vou deixar só o triângulo simples, para entenderem o que eu estou falando. Vou abrir um espaço aqui. Então o que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo um ombro, cabeça a ombro, que foi rompido para cima, está chegando quase no final da projeção do ombro, cabeça a ombro. Então esse ombro, cabeça a ombro está para ser desmontado dessa projeção. E o nosso triângulo, para não confundir, deixa eu apagar o ombro, cabeça a ombro. O nosso triângulo simples, né? Estava marcando uma linha de stop aqui que em tese foi perdida. Só que essa área que ele estava andando dentro, aqui esse espaço vazio, que era em tese uma região entre a projeção, você percebe que ele segurou em algum lugar aqui e voltou, que ele quicou em algum lugar aqui e subiu. Que lugar que é esse? Né? Esse lugar que a gente não está vendo aqui e que não é fácil de ser visto, tá? Não é uma coisa, como se diz que o bom senso pura e simplesmente nos mostra, né? Uma coisa intuitiva, não é uma coisa intuitiva. A gente precisa da área densa para ver que existe aqui uma região intermediária entre o limbo, que é essa região entre a projeção, onde o preço vai ficar travado, ele vai ficar subindo e caindo, e a alta que ele estava fazendo. Né? E como eu explico lá no meu artigo, essa projeção de alta só termina quando perder a área densa. Então a área densa faz parte da projeção de alta. Embora ela seja uma área com relevo, digamos assim, né, com uma relevância grande, onde o preço demora para entrar e depois demora para sair, ela faz parte da tendência. Então ela faz parte da nossa projeção de alta. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Lembrando que as dúvidas vocês podem mandar por e-mail para o suporte@tradergrafico.com.br, tá? E no Twitter vocês podem mandar para o @tradergráfico. Aqui tem uma dúvida do Eric, que ele já conseguiu mudar aqui segundo ele, mas de como deixar o livro de ofertas por número de ações e número de ofertas. Apenas para dar um exemplo aí para quem está vendo, se você quiser mudar essa parte aqui do livro de ofertas para, em vez de mostrar oferta por oferta, aqui, né, com várias ofertas no mesmo preço, aglutinar isso pelo total de quantidade de um preço só, você vem com o botão direito do gráfico aqui dentro, né, do livro de ofertas, tá? O botão direito do mouse dentro do livro de ofertas, e clica aqui nessa opçãozinha de baixo, ver resumo com os melhores preços. Né, automaticamente ele aglutina aqui todas as ordens por preço. Então você tem aqui 4 ordens no primeiro preço, 3 ordens no segundo preço, 8 ordens no terceiro preço, e aí ele vai se modificando em cima dessa visualização concatenada. Né, ou você pode deixar as ordens abertas, ordem a ordem, né, com vários preços seguidos. Né? Aí as cores do livro de ofertas mostram aí se está no mesmo preço ou se mudou o preço. Quando muda de preço, ele muda de cor automaticamente. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, por favor, mandem por e-mail ou pelo Twitter para eu responder, tá ok? Então, para exemplificar aqui tudo que eu falei no meu artigo, né, explicar tudo que eu falei no meu artigo, eu vou, tá vendo, ele está passando para cima da área densa agora, a Petrobras. Eu vou falar um pouco do Ibov, é que nesse momento ele está passando para cima da área densa aqui da Petrobras, né, o que vai confirmar uma tendência de compra que vai jogar a gente de volta para a projeção de R$27. Tá? Então, é bem provável que hoje, no fim do dia, a gente tenha aí um sinal de compra em Petrobras com projeção para voltar aos R$27, 27,02. Né? E aí volta naquela projeção inicial que eu disse que passando do 25,58 para cima, podia bater nos 27,47, né? Só que era uma região bem mais difícil de evoluir o preço da cotação. Tanto que a gente viu que ele voltou aqui, ficou um tempão lá para baixo antes de fazer essa volta com força. Né? Então agora tudo indica que a Petrobras vai mesmo
retomar a sua tendência. Vamos entrar então um pouquinho aqui no gráfico do Ibov para eu mostrar aquela formação que eu expliquei para vocês na minha newsletter. Bom, deixa eu diminuir aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, desde o dia do comecinho aí de setembro, né, do finalzinho de agosto de 2011, começo de setembro, até praticamente o dia 22 de setembro. Então, a gente teve aí, durante a primeira metade do mês de setembro, as cotações do Ibov andando de uma forma, que essa parte do gráfico andando de uma forma que você pode dizer indefinida, né? Uma forma que não se encontra uma lógica operacional, não se encontra uma forma de tirar projeções de preço nem nada, tá? Em tese era uma parte indefinida, mas que nós encontramos aqui pela autoanálise, eu encontrei um triângulo. Esse triângulo, por as linhas de tendência estarem pouco inclinadas, ele acabou montando um vértice lá no futuro, lá na frente, né? Um pouco longe da onde os preços estavam se construindo. E, óbvio, a projeção de tempo, como ela é o dobro, esse aqui é o tamanho do triângulo, a projeção dobra lá para frente, então a projeção de tempo foi lá para frente. Tá? Então o que aconteceu? A gente teve aqui um sinal de venda no triângulo, né? Você vê que ele testa aqui a linha de tendência depois, vai chegar lá na nossa projeção de 50 mil pontos, ele fez até uma mínima bem mais baixa na época, né? Mínima 49.500 pontos, aí ele volta, fica andando tranquilinho dentro dessa área branca do gráfico. De repente ele sobe. Quando que ele sobe? Quando ele passa pelas duas áreas no começo das duas áreas densas. Ele ganha fôlego e rompe para o lado de cima da projeção. Rompeu para o lado de cima, ele ganha fôlego e vai lá testar a parte de cima do nosso triângulo. Né? Ele fica aí um tempo trabalhando aqui. Você percebe também aqui a nossa projeção da linha de tendência, essa linha de baixo. Tá? Então aqui a gente está vendo já a área densa para dentro da projeção e não para fora. Ele trabalha aqui um pouquinho em cima dessa área densa, mais um dia ou dois. Depois ele sobe. Aí ele volta, não consegue entrar de volta na área densa, sobe de novo. Volta e entra na área densa. No que ele entra na área densa, ele até tenta sair, mas não consegue. Fica aqui até uma hora que ele simplesmente sai. Certo? Ele sai de uma vez só da área densa, perde o stop e rompe um triângulo menor novo. Então ele engata aqui um triângulo pequeno dentro de uma projeção de um triângulo maior. Aí eu vou aumentar um pouco aqui o nosso zoom para a gente já conseguir ver mais essa tendência no futuro. E abre uma nova projeção aqui no meio do caminho. Tá? Ele abre uma nova projeção aqui no meio do caminho. Ele vem testar essa projeção. Certo? Ele vem testar essa projeção. Depois que ele testou essa projeção, ele monta um fundo. Fundo esse que vai servir depois para traçar mais um triângulo, né, que vai ser usado no futuro. Ele volta e entra no conjunto de áreas densas. Aí a gente tem duas áreas densas aqui, uma verde, né, da parte da baixa desse triângulo menor, e essa vermelha da parte da alta do triângulo maior, que estava para trás. E na intersecção das duas áreas densas, que é essa parte que eu estou aqui marcando com o meu mouse, né, então aqui a gente tem a parte de cima da intersecção, aqui a gente tem a parte de baixo, aqui assim, ó, a parte de baixo, e aqui a parte da validade do primeiro triângulo quando ele acaba. Então o que a gente vê? Ele entra de volta na área densa, direto ele passa dentro da área densa comum aos dois triângulos, ele fica andando dentro da área densa comum, percebe que ele está respeitando a intersecção das áreas densas, aí ele vai bater aqui fora de uma área densa, depois ele entra de novo e fica andando na área densa até terminar o triângulo, ele não consegue se livrar das áreas densas. E nesse movimento de alta que ele fez, ele montou um topo, e esse topo foi usado para traçar mais uma linha de tendência, que vai ser usada nesse triângulo que a gente está vendo aqui para o futuro. Então, como vocês podem conectar, a gente tem aqui alguns dias do mês de setembro, né, praticamente 2/3 do mês de setembro de 2011, formando uma tendência que está sendo conectada. Aqui já está na meados de dezembro, está sendo conectada ainda nessas mesmas cotações. Tá? O que prova uma coisa que eu já percebi há muito tempo, até tinha uma videoaula na ajuda do Trader Gráfico, né, no site lá no tradergrafico.com.br/ajuda. Você tem uma videoaula lá que chama Um Ano em um Dia.
né? Onde isso já faz acho uns 2, 3 anos, eu tirei do intraday de um dia de Petrobras suportes e resistências que eram testados há mais de um ano, né? Então, dentro do intraday de um dia, de 2 minutos de um gráfico, você consegue pegar as tendências daquele gráfico de um ano de cotação. Tá? O que isso significa na prática? Significa que o povo que está fazendo aqui essas cotações, né, uma região qualquer de um gráfico, ela tem memória, ela é parte de um corpo, tá? Ela é parte de um organismo vivo. O gráfico de uma ação, ele é um organismo vivo. Qualquer pedaço do gráfico que você pegar é uma parte do corpo desse organismo vivo. Então ela te conta uma história. Ela tem uma rastreabilidade com o passado e também com o futuro, né? Então a gente tem aí a intenção do que as pessoas pretendem fazer, né, gravada nesse pedaço de gráfico. Eu inclusive vi uma matéria, né, um estudo científico sobre como, né, as pessoas se comportam em comunidade, tá, sociedade. Imagina assim, olha uma população de pessoas, e isso é muito importante para a gente aqui no gráfico, porque um gráfico nada mais é do que o rastro do que uma população de pessoas fez. Tá? No caso, uma população de investidores de Petrobras, certo? Sejam eles fundos institucionais, investidores estrangeiros, ou você aí sentado no quarto da casa da sua mãe. Entendeu? Essa população de investidores de Petrobras, ela tem um comportamento, tá? Ela tem um comportamento como um organismo vivo. Então o gráfico demonstra o que os investidores de Petrobras fazem. Se você pega o gráfico do Ibovespa, né, você está vendo, na verdade, você está tendo, na verdade, uma visão macro de mercado. Então, o que o mercado está esperando, o que o mercado poderá fazer no futuro, para cima ou para baixo, depende do que ele está fazendo hoje no presente. Né? Então a gente está pegando um pedacinho de cotação que em tese não diz nada para ninguém, e eu estou tirando projeções que vão sendo usadas aí ao longo dos meses. Então a gente tem essa projeção aqui na frente, a gente já formou, né, dentro das projeções esperadas daquele pedaço de gráfico, a gente já tirou um fundo e um topo que já traçaram um triângulo novo, né? Então a gente tem uma renovação das expectativas desse povo que fez essas cotações aqui, quando chega aqui na frente, na forma de um novo triângulo, de uma nova projeção de preço, que vai culminar onde? Vou abrir mais um pouco o gráfico aqui para frente, ó. Vai culminar onde? Esse novo triângulo vai culminar, aquele acaba a nossa área densa, ele sai da área densa, ele chega a perder esse triângulo para baixo. Se não me falha a memória, eu dei um sinal de venda aqui nessa perda desse triângulo para baixo, depois eu tomei um stop negativo aqui, acho que foi uns 2% negativo, que serviu para ele fazer o quê? Mais uma projeção, mais um fundo e mais uma projeção de preço. Então essa indefinição aqui que me gerou um stop, acabou montando mais um triângulo, que montou essa projeção de preço de 60.800 pontos, que foi rompido enquanto as cotações voltavam para dentro desse triângulo que já mostrava uma projeção de preço bem mais alta. No caso, 67.400 pontos, aquela que a gente está seguindo. Certo? Aquela que a gente está seguindo. Então, esse rompimento aqui desse triângulo que tinha sido montado na indefinição da perda da linha de tendência vermelha aqui do triângulo grande, já dá para a gente um sinal de compra nessa barra, onde em tese a gente está testando a compra mais alta para 67.300 pontos. Como a projeção do triângulo é 60.800 e essa barra está no 59.200, esse sinal de compra que acontece aqui no 57.900 confirma uma entrada para esse outro triângulo com a cotação que vai até 67.400. Então, no limite que a gente consegue ver é que a gente teve uma entrada no gráfico do Ibovespa em 59.300 pontos, que eu confirmei só no 59.930 por uma atitude um pouco mais conservadora minha, né, uma vez que eu faço essa análise aí para todo mundo, tem milhares de pessoas que acessam isso todo dia, tá? Então eu não poderia deixar de confirmar. Então eu confirmei no 59.930, mas foi só 600 pontos acima do ponto de compra original aqui nos 59.300, que aponta para os 67.395. Então o que a gente viu foi, depois ele rompeu mesmo esse triângulo maior, e vamos ver como é que ele vem vindo. Ele rompeu mesmo o triângulo maior,
passou aqui na primeira projeção e vem andando em direção à nossa projeção mais alta de 67.400 pontos e 395 pontos. Tá? Então você pode perceber outra coisa desse nosso triângulo que a gente está inserido agora, na operação que está aberta agora do Ibovespa. A área densa do stop aqui, ó, é pequena. Essa área densa aqui é pequena, ela é estreita. Né? O que quer dizer essa área densa ser estreita? Quer dizer que a probabilidade de alta é grande porque existe uma resistência natural aqui para a subida dos preços pequena. Quando você vê aqui uma área densa grande para baixo, inclusive se intercalando, criando uma mega resistência, né? um mega suporte para os preços, e eu vou abrir um pouco de espaço aqui para a gente ver melhor isso aqui no futuro. Muito bem. Tá, então a gente tem aqui essa mega área densa aqui, ó, que em tese a mega área densa termina só... Deixa eu puxar aqui o cursor para frente para eu ver onde é que termina isso. Dia 7/3/2012, termina só lá na primeira semana de março, certo? Daqui a um mês. Então a gente tem, sim, uma expectativa positiva de preço, tá? É notório que a gente tem uma expectativa positiva de preço e a gente tem uma projeção que vai andando firme aqui para os 67 mil pontos. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, lembrando, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me mandam para o e-mail suporte@tradergrafico.com.br ou para o Twitter no @tradergráfico. Aqui o Luiz Antônio Batista está pedindo para eu fazer a mesma coisa que eu fiz para a Petrobras e para o Ibovespa na Vale. Vou fazer sim. Deixa eu só terminar aqui. Está terminando já o Ibov e já vou falar da Vale. Deixa eu até colocar a Vale aqui no meu gráfico aqui do lado. Ok? Então, para concluir aqui, o que a gente está vendo, né, no Ibovespa? A área densa está lá embaixo, né? Então, se você passar uma linha aqui, o cursor, só para a gente ver onde está a nossa área densa hoje, ó, hoje, a nossa área densa está nos 62.200 pontos, certo? O meu stop hoje está nos 62.050. Então, o que isso significa? Está 5% acima da área densa ou 3.000 pontos acima da área densa. Como a área densa está inclinada, né, e as cotações elas não sobem para sempre, quanto mais longe ele vai ficando do stop, quanto mais longe ele vai ficando das linhas de tendência, maior a probabilidade de uma correção de preço. Tá? Aumenta a probabilidade de uma correção de preço. Se a correção de preço começar agora, ela vai ser menor. Se o gráfico continuar subindo forte e vir bater aqui nos 67 mil pontos já nas próximas 1 ou 2 semanas, óbvio que a correção de preço, depois de chegar nos 67 mil pontos e 400, vai ser um pouco maior, né? Aí você já tem uma área para cair, aumenta aí de 3.000 pontos para 3.500 pontos. Então, quanto mais ele subir, maior é a probabilidade de queda, né? E maior a amplitude dessa queda esperada para uma correção de preço. Tá? Lembrando que essa área branca aqui dentro, ó, vou tirar o cursor daqui. Essa área branca aqui dentro, ela é uma área livre, né? Então essa área branca, é óbvio que a gente pode ligar o Fibonacci aqui para começar a ver suportes e resistências intermediários. Mas essa área branca dentro do triângulo é uma área livre, onde o preço pode se mover livremente aqui, ele pode até criar um triângulo menor intermediário, tá? Dentro dessa projeção de alta, que foi, como eu mostrei agora há pouco, a OGX, foi o que a OGX fez, ela tinha um triângulo grande de alta. Dentro desse triângulo de alta, a gente teve mais 2 triângulos menores, que um indicou baixa e perdeu a projeção de baixa na metade do caminho, ou seja, ele estava dentro de uma cabeça de alta mesmo, de uma tendência de alta mesmo. Ele começou um movimento de baixa pequeno, né, com uma correção de preço, diria assim, e não conseguiu se concretizar, foi para a área densa lá do triângulo e deu stop na baixa, continuou dentro da projeção macro de alta. Depois apareceu um outro triângulo com uma outra projeção, que daí ele rompeu de novo as áreas densas e foi para alta, né? Começou uma projeção intermediária de alta, depois bateu na projeção majoritária de alta, tá? Então, essa área branca toda aqui é uma área que o preço pode se movimentar sem, em tese, desmontar a nossa projeção de 67 mil pontos. Essa projeção só se desmonta
se o preço perder essa parte de baixo da área densa. Se o Bovespa perder essa parte de baixo da área densa aqui, a gente desmonta esses 67.500 pontos no curto prazo. Se ele entrar na área densa, a gente perde a esperança de ver ele ir rápido para os 67 mil pontos. Tá? E enquanto ele estiver acima da área densa, ele está numa região comprada bem forte. Certo? Vamos ver agora a parte da Vale 5. Eu já cheguei aqui no dia de hoje do Ibovespa, né? Então daqui para frente o tempo dirá o que vai acontecer. Bom, vou entrar aqui no gráfico da Vale 5, vou colocar aqui meu livrinho de ofertas da Vale. Eu tenho aqui o livro de ofertas concatenado por preço no gráfico da esquerda, e no gráfico da direita eu tenho ele aberto ordem a ordem e semanal, tá? Para a gente conseguir entender aí bem essa formação de Vale. Tá? Eu juntei as duas partes aqui. Então vou começar mostrando a parte do gráfico diário aqui da Vale. Tá? Aqui dá pra gente ver o mesmo triângulo do semanal, ele traça aqui pra gente no diário. Que fica bem legal de ver, né? Porque você consegue ver esse triângulo grande aqui dentro do gráfico diário, os triângulos intermediários que ele montou, as projeções que ele atingiu, as áreas densas que ele trabalhou. E se você cair lá pro gráfico semanal, os triângulos semanais, você começa a ver, o mesmo triângulo está aqui, né? Ele simplesmente só testou aqui a linha de tendência de baixo de uma área densa de um triângulo anterior, né? Que não foi, criou-se uma projeção de 28, foi até 34, depois ele voltou, entrou na área densa, entrou na região intra-projeções, depois voltou para a área densa, não conseguiu sair em definitivo da área densa, ficou aqui, até que ele voltou para a região intra-projeções e saiu quando rompeu esse triângulo aqui, aquele que digo que um triângulo intercala o outro. Ele rompeu esse triângulo grande aqui no semanal. Nesse rompimento ele já deu um exercício de futurologia para a gente, que ele iria adentrar a área densa do triângulo de alta, aqui nessa parte de alta. Né? Então a gente tem uma projeção aqui de 48,65, que é a que a gente está trabalhando, e uma projeção de 54,43 desse triângulo grande que ficou para trás, do qual estamos dentro da área densa. Então, só que essa área densa está terminando justamente, daqui a umas semanas, ela termina justamente na projeção do triângulo que a gente está comprado, de 48,65. Então é bem provável que ele vá testar a borda da área densa e volte. Por quê? Porque Vale, né, o gráfico, a cotação da Vale a R$50 é reversão de mercado. Pelo menos foi assim nos últimos 5 anos. Né? A Vale chega em R$50, tudo começa a cair. Despenca a Vale, despenca Ibovespa, despenca Petrobras, despenca tudo. Então, eu não sou otimista que a Vale vai chegar a R$54, certo? É óbvio que agora todo mundo gosta do Brasil, o Brasil virou a bola da vez, está todo mundo vindo investir aqui, né? Os estrangeiros não tem né? O país deles está, o primeiro mundo lá, o país dos caras está em crise, mas isso não faz com que a iniciativa privada fique pobre, os caras continuam ricos, né? O que eles fizeram lá foi os governos, com aquele monte de desmando lá, que eles deram de subsistência para todos a parte rural deles, todas as ineficiências que os governos passavam a mão na cabeça, tanto nos Estados Unidos como na Europa, isso tinha um custo, né? O governo se endividava para ficar subsidiando a parte ineficiente do país. Aí o governo agora quebra, né? A parte ineficiente vai quebrar de qualquer jeito, certo? Não tinha como sustentar um negócio daquele. Só que a parte rica que sustentava a Europa, que gerou caixa para que pudesse existir subsídio às partes ineficientes das economias europeias, essa parte rica continua rica, muito rica, né? E tem muita riqueza também vindo na China, que os caras perceberam que como eles dependem da gente, eles têm que investir aqui, não pode deixar a gente sozinho, né? E os Estados Unidos e os americanos e os europeus têm muita grana sobrando, e sobrou só o Brasil para investir. Na verdade, para investir grande, né? Quantidades grandes de dinheiro, sobrou o Brasil. Tem outros países, óbvio, para investir, mas com projetos megalomaníacos só aqui, certo? Por isso que a gente pode ver, sim, no futuro, a Vale passando até para cima aqui dos R$50, indo lá para 60, 70, 100 mil, sei lá. Mas isso aí no futuro, certo? Depois que entrar todo o dinheiro que tem para entrar aqui dentro, e o povo ficar todo mundo extraindo, comprando o minério da Vale, a Vale continuar aumentando os preços, aquela maravilha que a gente conhece, tá? Mas depende muito da macroeconomia de uma forma geral, a Vale passar acima de R$50. Não é apenas um triângulo num gráfico semanal que vai fazer a Vale voltar para R$54, certo? Desculpa eu ter juntado aí um pouco de
de análise de fundamentos com análise gráfica é que na prática, quanto mais você souber fazer ao mesmo tempo, quanto mais análise você souber fazer ao mesmo tempo, melhor é. Óbvio. Certo? Melhor é. Óbvio que se você tiver conhecimento para fazer análise fundamentalista junto com gráfica, junto com análise setorial, entendeu? Junto com análise do investimento direto, o ideal seria que o Brasil também investisse, não só estrangeiro na economia, né? Se o governo começar a investir, aí é bem provável que a Vale também vá lá para os R$ 100. Mas tudo isso está no campo da suposição, por isso que uma boa análise mercadológica, e tanto no gráfico como no fundamento, faz com que você tome a decisão correta hoje, né? Hoje a gente está comprado na Vale, mas eu estou comprado até 48. Quando chegar no 48, eu vendo, certo? Não vou ficar esperando ela bater R$ 100, nem 54, nem nada. Essa é a lógica, tá? E olhando de volta aqui no gráfico diário, o que a gente vai ver é que a gente teve aqui vários triângulos. Aqui é o triângulo do semanal, né? Esse que a gente está comprado. Aquele triângulo do semanal lá de trás, que tem aquela área densa grande que vai até 48, não dá para ver aqui no gráfico diário. Certo? Então, o que a gente tem aqui é um triângulo menor. Ó, a gente tem triangulinhos pequenos com projeção, foi atingida bem rápido porque ele despencou, né? Então, batendo na projeção, criou-se um triângulo maior. Mais projeção. Foi bater, essa projeção aqui, não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma análise com ela no ano passado. A gente acertou por 1 centavo. Na época era 45,16 a projeção. Essa máxima desse dia foi 45,17. Um negócio assim. Essa projeção aqui desse triângulo de queda foi 1 centavo. Área densa. Olha que legal. A área densa, mesmo sendo mais estreita, olha o que aconteceu com o preço aqui. Ó, uma muvuca de candles em cima da área densa. Passou pela área densa, perdeu. Foi lá para baixo. Montou um triângulo novo. Projeção nova. Gráfico sobe. Chegou perto da projeção. Dessa vez não bateu na projeção. Montou um topo. Esse topo foi um dos que a gente segurou o nosso triângulo que a gente está comprado hoje. Certo? Voltou. Entrou na área densa. Né? Então ele não conseguiu, não teve força para chegar. Voltou, entrou na área densa e ficou na área densa. Ele não estava pronto para cair ainda forte. Né? Ficou na área densa, lá foi de um lado para o outro. Lembra do skatista? Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, aí forte, ó, saiu da área densa. Saiu bem na borda. Ficou na borda da área densa aí um dia. Voltou a cair, fez um fundo, certo? Fez um fundo, montou um triângulo de indefinição aqui dentro desse sinal que em tese podia estar vendendo na nossa projeção do triângulo semanal, só que ele montou uma indefinição em cima dessa venda. Então ele começa a romper o triângulo grande e monta uma indefinição dentro do rompimento do triângulo grande. O que faz isso? Isso desmonta a sua venda. E aí ele abre uma projeção de 41,26 que foi cumprida. Certo? Que foi cumprido, ele bateu aqui na nossa projeção de 41,26. Nesse meio do caminho aqui a gente tem o Candlestick 3 em 1 lá, né? Aquele estudo que eu uso para dar sinais de compra na Vale. Deixe-me abrir aqui, ó, Candlestick 3 em 1. Candlestick 3 em 1 apontou uma compra. Deixa eu só marcar aqui dentro do gráfico para vocês verem melhor. Ele marcou uma compra aqui, olha que engraçado, ó. Você pega aquele voltando, quando ele segura na linha de tendência do triângulo semanal grande, ele dá um ponto de compra com base em candlestick. Né? E você percebe que nas duas vezes que ele chegou perto da projeção do triângulo aqui, ele marcou uma venda com base nos candlesticks. Né? Aqui também, ó, ele bateu na projeção do triângulo, marcou uma venda com base nos candlesticks. Tá? Então ele marcou essa compra aqui, jogou a gente de volta na operação e marcou para sair aqui nessa projeção. Só que o que aconteceu com o preço? Ele ganhou força e rompeu aqui a nossa tendência grande, nosso triângulo grande, entrou na região comprada. Certo? Essa região comprada que vai por esse triângulo aqui, ajustado pelas cotações diárias, para 50,95. Eu prefiro aquela projeção do semanal de 48,65 por estar conjugada com a área densa do triângulo maior que a gente conseguiu ver. Então vou voltar lá mais uma vez para a gente ver. Certo? Então estar conjugando esse rompimento desse triângulo aqui no semanal, isso aqui é o gráfico semanal, tá, que rompeu aqui, com essa área densa aqui, ó, vou puxar para a gente ver a intersecção. Aqui, ó, essa intersecção aqui da área densa, certo? Puxa, tá um pouco torto, tá aqui assim, ó. A gente está dentro da área densa que começou aqui, certo? A gente está dentro da área densa que vai até lá em cima, ó. Pode ver que
essa semana mesmo, a área densa já está quase 48,20, a projeção é 48,65. Tá? Então, por causa da intersecção das projeções, que eu acredito nessa projeção de 48,65 para Vale. Tá? E por a gente ter, né, como eu falei, a OGX achou um campo de petróleo depois que eu vendi ela. Né? Eu vendi ela num dia, no dia seguinte o cara achou um campo de petróleo a mais e ela está trabalhando em cima do nosso ponto de venda. Né? Não está demonstrando força que vai continuar subindo nesse momento, mas está trabalhando em cima por causa desse fato. Né? Entrou muita gente comprando, queimando a largada, digamos assim. Né? Muita gente estava para entrar no papel, só um motivo para entrar no papel, acabou entrando de uma vez só e agora está lá esperando, certo? Então, eu tirei a OGX da nossa carteira e coloquei a Vale por causa dessas projeções que eu enxerguei na Vale, que eu não estava enxergando na OGX. Na OGX, por exemplo, a gente não tem no semanal um triângulo desse daqui, ó, rompido para cima com projeção de alta. Na OGX a gente só tem essa região entre a projeção. Tem um triângulo grande no semanal, a projeção dele está lá nos R$26 da OGX, né, que hoje ela está 17, certo? Então, uma mega projeção vai para cima, só que ele não tem um impulso para jogar ele dentro da área densa comprada da OGX semanal, certo? A Vale tinha, por isso que eu troquei a OGX pela Vale. A lógica operacional dos triângulos foi essa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Parece que tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Professor, observe que no gráfico de 15 minutos do mini entrou na área densa, mas existe uma resistência 65. Como agir nesse caso? Espera romper, eu posso confiar? Pera aí, vamos abrir aqui. Deixa eu colocar aqui no Wing 12, certo? Wing 12 de 15 minutos. Agora tô vendo agora o gráfico da Vale. Deixa eu voltar aqui. Quase que eu esqueço vocês no gráfico da Vale. Muito bem. Wing 12. Deixa eu ver aqui onde é que está a área. Opa! A área densa no triângulo lá de trás. O Valdir está perguntando o que a gente pode fazer aqui, se a gente vai comprar antes, como é que funciona, como é que vai funcionar essa área densa. A lógica aqui é a seguinte, Valdir, você está vendo esse triângulo menor, né, que tem aqui no Wing G12, né, o mini contrato futuro de Ibovespa. Esse triângulo menor, ele foi rompido aqui na largadinha de índice, né? Então a gente teve aqui que ele bateu na projeção ontem, né? Hoje ele já abriu para baixo lá. A abertura do dia foi praticamente do lado de cá da projeção. E dentro da projeção também desse triângulo maior aqui para trás, né? Durante o dia mesmo ele já passou. Você percebe que quando ele passa, como eu disse, quando ele passa de uma área densa, normalmente ele passa rápido, né? Então ele perdeu a área densa do triângulo grande e já voltou para dentro do triângulo pequeno. Depois ele voltou, ele perdeu a área densa do triângulo pequeno e deu esse sinal aqui dentro do triângulo pequeno de compra, confirmado, que aí já estava levando a gente para uma sinalização de que ele ia entrar na área densa do triângulo grande. Tá? Então nesse ponto aqui, ó, por causa do triângulo pequeno, né, você não entra numa compra porque ele entra dentro de uma área densa. Você entra numa compra porque você tem normalmente um triângulo menor que engata uma projeção de preço num triângulo maior. Então ele engatou aqui um sinal de compra nesse triângulo menor, ele engatou aqui um sinal de compra para jogar as cotações de volta para a área densa, né? Ele jogou, ela ficou trabalhando na área densa. Aqui você percebe que a linha de tendência do triângulo, ó, ela era essa linha de baixo aqui. Essa linha aqui de cima nada mais é do que a nossa linha densa mesmo, a nossa linha projetada. Essa linha aqui em tese não existe, né? Essa linha aqui não existiria. Se você olhar para o gráfico você não vê essa linha, tá? É difícil você ter a percepção para ver isso, né? Eu criei essa teoria porque eu vi em alguns gráficos deu para ter a percepção dessa linha. Existia uma linha que estava sendo seguida, que estava sendo respeitada, mas que não estava traçada no triângulo. Eu fui ver onde é que essa linha ligava e, coincidentemente, ela ligava o vértice do triângulo na validade da projeção. Por isso que eu descobri essa linha aqui, mas normalmente você não enxerga essa linha, né? Nesse gráfico você não enxergaria. Ele ficou na área densa, ele perdeu aqui a área densa, mas ele não conseguiu
e não conseguiu passar para baixo da outra área densa que estava embaixo. Ó. Ele segurou, embora ele tenha feito uma mínima. E gráfico intraday é comum, é diferente de gráfico diário. Tá? Gráfico intraday é comum a gente ter investidores que sozinhos conseguem jogar o gráfico de um lado para o outro, né? Mesmo que ele volte, como foi o caso aqui, né? Ele fez uma mínima lá embaixo e depois voltou, você tem mais furos, né? As máximas e mínimas são mais nervosas do que no gráfico diário. Tá? De qualquer forma, ele segurou aqui na nossa área densa, certo? De baixo, e voltou para a área densa de cima, onde ele está trabalhando agora. Tá? Então agora a gente está vendo o Ibovespa subindo 0,53, a Petrobras arregaçando, né? Subindo aí para 25,33. Tá? Então aquilo que eu estava falando no começo, né? Há 50 minutos, quando eu comecei o curso de hoje, que eu falei que o ideal era a Petrobras passar para cima da área densa para dar um sinal de compra, é o que a gente está vendo agora. Certo? Então deixa o meu mini aqui. Vou abrir o gráfico da Petro aqui, ó. Vou ver aqui pela análise, que a análise já está pronta na Petrobras diário. Vou abrir o gráfico da minha Petro para vocês verem dentro do triângulo que a gente estava trabalhando, tá? Aqui abriu. Dentro do triângulo que a gente estava trabalhando, eu vou abrir um pouquinho de espaço para lá para a gente ver melhor. Olha como ela já está longe da área densa, ó, como ela passou batido na área densa. Tá vendo? Já está confirmando o nosso sinal de compra. É claro, são 4 horas, né? E a compra em definitivo acontece no fechamento, para a gente ter certeza que esse movimento aqui ele é um movimento de mercado. Mas como eu estou vendo isso desde o começo do dia, né? Tava 24,80, 24,90, 25, aí foi para a área dos 25,15, agora está na área dos 25,30. Claro que pode ter alguma coisa acontecer aí, ela ceder e perder essa tendência, mas eu, por mim, teria feito a compra já nos 24,80, como eu escrevi aqui no Twitter. Aqui teve 2 pessoas que me perguntaram, né, eu emiti a minha opinião que eu entendia que ela ia sim confirmar a compra hoje. E realmente, dos 24,80 ela já está nos 25,30 aí, para cima da área densa, entrando na nossa região virtuosa que vai até R$27. Daqui até R$27 é uma área pequena, não é lá essas coisas. Tudo bem, tem mais 5,7%, mas é uma área pequena. Entendeu? De projeção. Perto do que a gente viu, da onde ela veio, né? Dos 21 já está 25. Então, se você pegar até agora, ela já esse gráfico aqui já subiu 20%. Então, você tem mais 5% de projeção para cima. E é bem provável que você veja aqui o 27,47 também como uma projeção de preço a ser atingida. Aí já naquela figura retângulo, tá? Onde a gente trabalha com a projeção de 100% da figura mostrada anteriormente. Né? Mas ela está descendo a bota aqui na cotação e parece que vai firmar. E ao mesmo tempo, enquanto a Petrobras está puxando, o índice vai voltando aqui para a área densa. Então a gente consegue ver essa distribuição de forças aqui no índice. Tá? Com a confirmação do sinal de compra aqui dentro. Né? Desse triângulo pequeno voltando para o triângulo grande. E esse triângulo grande está apontando para onde, cara? Você vai olhar aqui, ó, 66.400 pontos. Então agora a gente está perto do vencimento. A taxa de juros daqui até o vencimento, né, que eu acho que é na quarta-feira da semana que vem, dia 15/2, é a quarta-feira da semana que vem, se não me engano. Daqui até o vencimento a gente tem alguns dias. Esses alguns dias são uma semana aí, tem pouco juro. Então, 65.700 no futuro, 65.600 no à vista. Tem só 100 pontos de diferença. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é uma projeção de preço de 66.500 pontos. Eu vou ver até onde. Curta, que é o gráfico de 15 minutos, deve estar apontando alguns dias para frente aí. Deixa eu andar um pouco mais rápido para a direita aqui. A projeção vem até amanhã, dia 8/2, meio-dia. Certo? Essa projeção de preço vai até amanhã, meio-dia, bater 66.400 pontos. Aí alguém pode estar pensando, Carlos, mas é certeza isso? Bicho, não tem certeza aqui, certo? Tem probabilidade. A probabilidade é que ele vá chegar lá. Certo? A probabilidade é que ele vá chegar lá. Subir aí 2% em 2 dias. Não é nada horrível, certo? Não é uma coisa absurda que você fala, nossa, que difícil que é fazer isso. A probabilidade é que ele faça, já está 65.800. E engatou mesmo, e a Petrobras, cadê a Petrobras? 25, a Petrobras está igual, tem outras coisas subindo agora. A GX está subindo, a Vale que estava caindo hoje
mais de 1%, já está menos 0,5% só, né? A ADR dela em Nova York também está caindo 0,45%, a Petrobras está subindo 1,65% em Nova York, está subindo 1,85% aqui, né? O petróleo está subindo 1,62%, o MSP500 subindo 0,32%, o Dow Jones subindo 0,3%, na Europa lá o FTSE fechou estável, os caras estão um pouco receosos, mas aqui a gente está vendo um mercado otimista. E se o mercado americano está otimista, que lá a coisa está feia, aqui no Brasil que está todo mundo feliz e contente, né? A crise está se transportando para cá, todo mundo que não quer viver na crise no resto do mundo está vindo para cá, então não faz muito sentido a gente perder esse ano e perder 2013. 2012 e 2013, no meu ponto de vista, vão ser anos de muita entrada de recursos, tanto para a Bolsa como para as empresas, como para a economia. Então, vai subir. A gente está vendo isso como um reflexo do Ibovespa, aí com dias em que ele cai ponto nada, ponto coisa nenhuma e sobe 1, 2%. Né? É a tradução, o movimento que está acontecendo na economia, a gente está vendo uma tradução dele ao vivo dentro do Ibovespa. O que vocês estão presenciando hoje, da mesma forma que quem presenciou aí 2008 viveu a segunda maior crise da história nas bolsas, né? Só perde para a crise de 29 lá. Então a gente viu o Ibovespa cair 50% aí em 4 meses, um absurdo. Né? E depois a gente viu ele subir 100% de novo em 2009, em 6 meses. Tá? Quem viveu aquele mega rally, hoje vai fazer parte da história se viver operando na bolsa 2012 e 2013, cara. Operar na bolsa agora, na Bovespa 2012 e 2013, 2011 foi um ano muito difícil, né? Não tem como negar, foi terrível. Se vocês olharem lá as minhas análises de Bov, Petro e Vale, né, eu consegui ter um rendimento muito bom em cima das 3 ações, baseado no que o mercado fez. Então o mercado perdeu 18% cada uma em 2011. Petrobras caiu 18% em 2011, Vale caiu 18% em 2011 e o Bovespa caiu 18% em 2011. Né? Eu consegui ganhar 20% em Vale e 20% em Bovespa, 40% acima do mercado. Só que Petrobras eu perdi 4%, então eu estava aí 14% acima do mercado, mesmo assim fechei o ano no negativo de Petrobras. Por quê? Porque o ano de 2011 foi um ano muito, muito ruim. Juros subindo no começo do ano, todo mundo desesperado com a crise, não tinha começado a entrada de capital ainda no Brasil, não tinha piorado a crise lá fora, que foi bom pra gente, né? O agravamento da crise europeia fez com que o povo tomasse a decisão, lá, os investidores tomassem a decisão de realmente mover recurso para o Brasil. Agora 2012 não, a nossa perspectiva aqui é positiva, a gente está vendo isso. Certo? Eu não mostrei para vocês, mas se a gente começar a olhar aqui o gráfico do Ibovespa semanal, deixa eu entrar aqui no Ibov semanal, só para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, certo? Eu quero mostrar para vocês o Ibovespa dentro do semanal, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ibovespa semanal aqui na tela. Aqui é a projeção que a gente está vendo. Lembra daquele triângulo lá do diário? Ó? No semanal aparece o mesmo triângulo, 67.900 pontos. Projeção. Também está longe da linha de stops. É ruim porque pode fazer uma correção, pode ficar 1 a 2 semanas corrigindo, mas não desmonta nada, a tendência de alta não muda, muito menos a tendência de longo prazo. E aí, olha que interessante. Olha que interessante. O que você está vendo aqui no Ibovespa semanal? O que você está vendo aqui em cima da minha nova teoria da área densa de triângulos? Você viu aquela queda que eu falei ridícula de 2008, depois a subida das cotações 2009 inteiro até metade de 2010, né, onde realmente foi uma época sublime, né, não sei quando que a gente vai ver um negócio desse jeito de novo, tá? Foi uma época muito, muito boa mesmo. E aí você tem um monte de triângulo que é montado, né, em cima de um monte de projeção terrorista aqui, que monta pra gente uma queda até a casa da China, lá embaixo. Certo? Só que tudo isso dentro de regiões de áreas densas. Né? Então, ó, o Ibovespa, ele está dentro de várias áreas densas. Aqui a gente tem várias áreas densas sobrepostas no semanal. Tá? E acima dos 70 mil pontos, né, a gente tem projeções que apontam para os 70 mil pontos. Lá tem um ombro, cabeça-ombro invertido no diário grande do Ibovespa que aponta de volta para os 73 mil pontos. A gente tem nessas áreas de projeção que a gente está, o Ibovespa vai chegar lá de novo, vai sair da área densa. Quando ele sair da área densa, meus caros,
ele vai ter que entrar nessa área intraprojeção do semanal, que leva a gente a um teste da alta quando chegar lá nos 90 mil pontos. Certo? Chegar nos 90 mil pontos. E a projeção da alta gira em torno de 115 mil pontos. Certo? Então quem operar no mercado aí de 2012 e 2013 na Bolsa, vai ver a Bovespa entrando num rally e possivelmente vocês operem aí o Bovespa nos 100 mil pontos. Imaginou? Imaginou como é que vai ficar a casa decimal aqui do nosso mini índice com 100 mil, tem número para dedéu, ponto, vírgula, né? Não cabe no gráfico mais a escala, de tanto número que vai ter. Tá? Então essa era a projeção, perspectiva que eu queria passar para vocês, que eu começo a tirar do mercado, agora analisando com base nas nossas projeções de triângulos densos, certo? Então, bom, quem não mandou dúvidas até agora, se mandar depois eu respondo por e-mail. Vou encerrar a aula de hoje por aqui. Agradeço muito a presença de todos, muito mesmo. Não deixem de tirar as suas dúvidas também pelo Twitter, tá? No Twitter eu fico 24 horas por dia, inclusive eu recebo no meu celular, então dá para responder do celular, bonitinho. Então mandem suas dúvidas para o @tradergráfico do Twitter. Desejo a todos uma ótima semana, muitos lucros e até o próximo treinamento. Adiós!